Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo de número 16. Glória a Jesus de Nazaré. Eita, glória a Deus. Versículo 1. Aleluia. Quem achou? Diz assim a palavra: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho apropriado de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, ingir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, dizendo: De paz é a tua vinda? Disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidados ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta um menor, e esse que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele trouxe, e era ruivo e formoso de semelhança e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Quantos podem dizer amém? Amém. Até aqui para a nossa reflexão nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, o tema desta mensagem é os feitos de Davi. Diga após a minha pessoa: os feitos de Davi. Estamos diante de uma história bíblica que me chamou a atenção para nesta noite poder compartilhar com a igreja. Os irmãos observem que o capítulo 16, o versículo 1, o texto diz que Deus falou com o profeta Samuel, para que esse pudesse encher o seu vaso de azeite e fosse até a Belém, porque lá Deus tinha provido de um rei, para que pudesse reinar perante o seu povo. Nesta época, o rei Saul ainda estava no trono, ele ainda estava dominando
no trono e exercendo o seu ofício de rei perante a nação de Israel. É interessante que Samuel temeu e disse ao Senhor: se Saul souber, me mata. Se ele souber que eu estou indo ungir outro rei, ele ainda está no trono. É isso que Samuel queria dizer. Então Deus disse: você leve consigo aí uma vaca, diga que você vai sacrificar ao Senhor. Então o que o texto diz é que ele pegou o animal e foi, e o povo foi ao encontro e temeu, porque a vinda do profeta Samuel até o local fazia o povo se alegrar ou temer. Como o povo não sabia qual era a vinda do profeta, então perguntou: é de paz a tua vinda? E ele disse: a minha vinda é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. E diz o texto que ele pediu para que todos pudessem se santificar, para que depois pudesse sacrificar ao Senhor. E diz a Bíblia que ele se santificou junto com o jovem, com Jessé e algum povoado que estava em volta de si naquele momento. O texto também fala que após ele se separar e se santificar ao Senhor e fazer o sacrifício, entrou no lugar da casa lá de Jessé, e foi a escolha do rei que Deus tinha dito para ele. Então Jessé apresentou o primeiro filho, Eliabe, e a Bíblia diz que Eliabe era grande, ele era uma pessoa de boa aparência, formosa vista. Então Deus disse, olhando para Samuel, Deus falou com Samuel, porque Samuel já estava dizendo: aqui está o escolhido do Senhor. Porque automaticamente o ser humano vai olhar a aparência realmente. Ele olha para a aparência de Eliabe e notou que Eliabe tinha estrutura para ser um rei, pela altura, pelo porte, até mesmo, quem sabe, pela sua ética. Mas Deus olha para o coração de Eliabe e nota que Eliabe não está preparado para ser rei, porque para Deus ele não vai ficar admirado com a altura, com a estatura. Deus não vai se admirar com o nosso currículo, Deus não vai se admirar conosco porque alguém tem dinheiro. Não, Deus não vai se admirar com essas coisas. Deus vai olhar o coração. Então Deus falou para Samuel e disse: não unge esse, porque você tem olhado a aparência dele e eu tenho visto o coração. Então quando Deus olha para o coração de Eliabe, ele nota que Eliabe em si próprio era soberbo, orgulhoso, era alguém que não ia cuidar bem do seu povo, não ia obedecer a Deus. Provavelmente ia ser outro Saul, que Deus já tinha rejeitado de assumir o trono, continuar no trono do seu povo de Israel, porque o mesmo Saul pecou com a mesma situação, seu coração era endurecido, ativo, e então Deus olhou para ele e não se agradou, e por conta disso Deus já rejeita que Samuel unge Eliabe. Então já vem o segundo Deus disse: também não é esse. Vem o terceiro Deus disse: também não é esse. Então o texto diz que Samuel fez passar todos os seus 7 filhos na presença do profeta. Então Jessé passa seus 7 filhos na presença do profeta Samuel, e Deus dizendo: também não é esse, não é esse, não é aquele, não é esse aqui, e assim finaliza todos os filhos. Agora é necessário Samuel perguntar: acabaram-se os jovens? Na outra tradução está escrito: acabaram-se os mancebos. Então a gente observa que o próprio pai Davi, para dar uma informação ao profeta, ele diz: não, ainda falta falta o menor. Esta palavra, o menor, está relacionado não porque tão somente pelo tamanho de Davi, mas também por Jessé está entendendo que de modo nenhum poderia ser Davi. Davi era o menor, Davi não era aquele que estava cuidando das suas ovelhas. Detalhe, eram as ovelhas que não tinham valor, eram as ovelhas mais desprezadas que Jessé tinha, colocou nos braços de Davi. Eu disse que as ovelhas que Davi tomava de conta eram as ovelhas mais rejeitadas da época. Tinha diferenças de ovelha, e aquela mais rejeitada ficou com Davi. Mesmo assim, se nós for ler, observar no decorrer da mensagem, você vai entender que mesmo sendo as rejeitadas, mas Davi ainda estava disposto a dar vida por ela. Então o texto diz que quando foram mandar chamar Davi, Samuel deixou bem claro que naquela mesa
na mesa que estava o banquete, na mesa que foi preparada para aquele momento. Mesmo que Samuel chegou de improviso, mas correram e já organizaram a mesa, porque a mesa da janta, a mesa da família era bem organizada. Então ele deixou bem claro, o profeta, que ninguém sentaria naquela mesa enquanto não chegasse esse menor. E foram chamar Davi, e Davi estava no campo, e Davi veio. E quando Davi chegou, que se apresentou a Samuel, Deus, o Senhor, disse ao profeta: esse mesmo, pode ungí-lo, eu tenho escolhido ele para ser rei do meu povo. Então Samuel pega aquele vaso de azeite que ele tinha enchido e derrama sobre a cabeça de Davi, na presença de todos os seus familiares. É interessante observar que naquele momento estava Eliabe, Samar, estava 7 irmãos de Davi, e com certeza é uma conjectura minha que nenhum estava entendendo o que estava acontecendo naquele lugar. Por que Davi? Como Davi foi escolhido na frente do primogênito? O primogênito é para ser escolhido. Eliabe é o mais velho. Ele precisa ser consagrado, ele precisa ser ungido. Mas Deus tinha escolhido o menor. Deus tinha escolhido o menor. Agora, por que Deus tinha escolhido o menor? É dentro desses aspectos que eu quero dizer a você nesta noite, que eu quero compartilhar alguns feitos de Davi que ele fez, que me chamou a atenção depois que ele foi ungido. Porque os feitos deles, antes de ser ungido, Deus foi quem viu, olhou e se agradou. E um deles foi pelejar com o urso e o leão, para arrancar de sua boca aquela presa e matá-lo, para nunca mais tentar matar as ovelhas que ele tomava de conta. Um dos feitos pela qual Deus se agradou daquele menino foi que ele estava lutando para matar o urso e o leão, para dar livramento às ovelhas de seu pai Jessé. Mas os feitos também que me chamou a atenção nesta noite é que depois que ele foi ungido a rei, ele não ficou sentado mostrando que era o rei. Não, porque se ele fizesse isso, Saul estava no trono e Saul poderia mandar matá-lo. Então o que foi que ele fez? Foi ungido na presença do pai, na presença dos seus familiares, mas após receber a unção e comer daquele banquete perante os seus familiares na mesa, ele volta para o deserto para dar continuidade em pastorear as ovelhas do seu pai. Só que dessa vez diferente, desta vez com a unção, desta vez com autoridade, desta vez com o poder de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, a partir daquele momento em diante, se apoderou de Davi, tomou posse de Davi. Entenda, irmãos, que hoje no tempo da graça, em Atos no capítulo 2, o Espírito Santo veio e ficou, e a quem Jesus batizar, o Espírito Santo está, aleluia, em nosso meio. Desde que a pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo já entra, se o aceitar Cristo é verdadeiramente, e depois ele capacita com o batismo que Jesus batiza. Então o crente tem um novo revestimento na vida. Mas na época de Davi, o Espírito Santo não morava dentro do crente, não morava dentro da pessoa. A Bíblia diz que ele descia, se apoderava daquela pessoa, usava no momento que ele queria usar para o benefício, aleluia, do povo de Deus, de Israel, e depois ele saía e voltava. Foi assim com Davi, foi assim com os profetas, foi assim com os sacerdotes, foi assim com os reis. O Espírito Santo não ficava ainda com a pessoa, mas o texto diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi, ou seja, marcou Davi. Esse aqui é o escolhido que eu vou usar, este aqui é quem eu vou usar para fazer a diferença. E o Espírito Santo se apoderou de Davi. É interessante que enquanto o texto diz que o Espírito Santo se apodera de Davi, no mesmo momento onde ele estava era lá em Saul, mas Saul já tinha pecado tanto perante os olhos do Senhor, que o Espírito Santo saiu dele e não ficou mais com ele. E a Bíblia diz que quem se apodera de Saul é um demônio.
para atormentá-lo. Enquanto que Saul tem um demônio para atormentá-lo, porque ele perdeu a essência, a comunhão com o Espírito Santo, diz a Bíblia que Davi recebe o Espírito Santo. Agora quem está com a essência é Davi, quem está na comunhão é Davi, quem está no óleo é Davi, quem está na unção é Davi, quem está com autoridade é Davi, quem está com a sabedoria é Davi. É Davi que Deus marcou para usar ele naquele momento. Davi volta para o deserto e fica pastoreando as ovelhas de Jessé, seu pai, esperando o tempo de Deus. A primeira unção ele já recebeu, rei ele já é, mas ainda não assumiu o trono. Então ele fica quieto, continuando a mesma função, coisa que é difícil para uma pessoa se manter depois que recebe a unção, sabendo que é rei. Todos entenderam que Davi foi ungido rei, mas foi perante a família. Não teve como sair da família. Todos se calaram, porque se dissessem, todos corriam perigo. Então Davi fica calado, os irmãos também, o seu pai Jessé também, e o profeta também, porque foi algo feito perante os seus familiares e calou-se. Agora, Aleluia. enquanto ele está no deserto, batalhando a favor das ovelhas de Jessé, diz a Bíblia que agora surge um novo episódio. É Deus que estava trabalhando a favor de Davi. E o que é que acontece? O espírito do mal que se apoderou de Saul, ele agora mais uma vez toma-o, e desta vez toma com força. Ele derriba o rei, ele massacra o rei não consegue dormir, porque o rei agora está atormentado pelo demônio. E o que é que acontece? Surgiu os filhos de Saul para acudir o pai, não pôde. Chamaram o seu general do exército, Abner, também não pôde fazer nada. Chamaram pessoas para acudir, ninguém conseguiu acudir o rei. E quem chamar então? Então um dos jovens do rei do palácio chega perto do rei e diz: ah, meu senhor, eu conheço um que se ele chegar aqui, ele vai fazer a diferença. Quem é esse? É outro jovem. Entenda isso, é um jovem testificando de outro jovem que este tem uma unção diferenciada, coisa que é difícil para jovem, reconhecer Deus na vida do outro. Então este jovem disse: eu conheço um jovem, aleluia, que o Espírito de Deus está sobre ele, e se ele chegar aqui, esse demônio vai embora. Então mandaram chamar Davi, e lá vem Davi para a presença de Saul. E diz a Bíblia que quando Davi chega, Saul está atormentado, gritando, com certeza se esperneando, porque o demônio estava realmente acabando com a vida dele. Agora Davi traz a sua harpa, enquanto Davi entra na presença do rei, tocando a harpa, adorando a Deus, porque Davi era profeta também, Davi era rei, Davi, meu irmão, era músico, Davi tocava instrumento, Davi tinha uma unção tão grande sobre a vida dele. Davi estava poderoso, estava cheio do Espírito Santo. Enquanto Davi vai tocando a harpa, o demônio já vai procurando caminho para correr. E enquanto Davi tocando a Deus e adorando a Deus, o texto não diz que Davi disse sai, o texto diz que Davi adorou. Só ele adorar com a harpa, o demônio foi embora. O demônio foi embora. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite. Quero te dizer, notou o poder da adoração? Como é que é? Você já observou como é a minha adoração? Nesta noite aqui eu fiquei só observando os louvores maravilhosos. Aleluia, foi um som. O clima mudou aqui neste lugar. E quem não sentiu, meu irmão, realmente porque não parou para meditar na letra do louvor, porque a unção estava diferenciada neste lugar. O louvor foi algo magnífico e Deus estava operando aqui em nosso meio. Aleluia, enquanto eu estava ali sentado adorando, eu estava recebendo a graça e a unção sobre a minha vida tão poderosa. E eu sei que aquele que abriu o coração em meu lugar recebeu da mesma unção da adoração que foi oferecida aqui nesse altar. Aleluia! Aí eu te convido para adorar nesta noite. Eu te convido para adorar nesta noite. Enquanto você está ouvindo esta mensagem,
e você está adorando, Deus está trabalhando ao seu favor. Está trabalhando. Quer ver o clima mudar da situação? Quer ver você sair daqui diferente da forma que chegou? Quer ver você passou pelaquele lugar ali, daqueles portões, você triste, abatido, cabisbaixo, e sair daqui com a cabeça erguida e alegre? Abre o teu coração para adorar aqui nesta noite. Abre o teu coração para adorar aqui nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. A adoração é tão tremenda, a adoração é tão forte. Aleluia. É um dos feitos de Davi que me chamou a atenção em primeiro lugar. Isso aqui é que ele adorou ao Senhor de uma forma tão poderosa, tão magnífica, que o demônio não suportou. Ei, crente, entenda o que Deus está falando nesta noite. Tudo vai depender da minha e da tua adoração. Tudo vai depender da adoração do crente. Tem crente que chega na igreja que não consegue nem adorar, abre a boca, olha a hora. Tem outro que só vem para o culto para dormir. Demora a sentar na cadeira, já começa a dormir. Parece que não dormiu em casa, passou a noite todinha acordado. Ei, desperta tu que dorme nesta noite e adore ao Senhor. Levanta a tua mão para o céu para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Eu não sei você, mas eu vim para adorar. Eu não sei você, mas eu vim para adorar. Mas eu ainda vou mais adiante. O crente só consegue adorar se tiver com o coração limpo. Só consegue adorar se tiver com o coração quebrantado. Só consegue adorar se saiu de casa disposto realmente para adorar. E o que é adorar, bispo? Eu vou te dizer como é adorar. Começa a dar glória, começa a dar aleluia, começa a magnificar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Começa a dizer que ele é grande aqui nesta noite. É tu ouvindo a mensagem dizendo tu é grande. É você ouvindo a mensagem dizendo eu te amo. É você ouvindo a mensagem dizendo glória. É você ouvindo a mensagem dizendo aleluia. É você ouvindo a mensagem dizendo eu sou um adorador teu e vim aqui para te adorar. Dai glória a Deus nesta noite. Todo mal contra a tua vida caia por terra nessa noite. Todo mal contra a tua família caia por terra nessa noite. Todo mal contra a sua casa caia por terra nessa noite. Ei, Deus te deu um poder tão grande e você ainda não está entendendo. É a tua adoração. Chega na tua casa adorando. Quando o negócio vai ser difícil, adora. Aleluia. Se tu notou algum vulto, alguma coisa que você não está muito confiante, você já olha para trás desconfiado. Parece que tem até alguém te seguindo, mas não é não. Aleluia. É só você adorar. Adore e repreenda todo mal. Adore e repreenda. Adore e repreenda. Adore e repreenda. É só você adorar. Enquanto você entra no momento de adoração, se prepara porque os céus se abrem. Os céus se abriu naquele lugar. Porque quem está em Saul é uma força maligna. É uma força que sem homem em si não consegue deter. Sem homem, dependendo só da natureza humana, não consegue deter quem está em Saul. Porque o que está nele é espiritual. É uma força do mal, maligna, que colocou temor até no maior chefe de exército, do exército que Saul tinha, Abner. Todo mundo ficou temendo. Até Jonathan, o filho de Saul, quando olhou, não dava para colocar a mão naquele negócio ali. Algo ali era algo que ninguém não estava entendendo. Sabe por quê? Porque a manifestação demoníaca, ela é mais notável na graça do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a ação demoníaca é pouco, não dá para todos perceberem. Então ninguém estava entendendo nada do que estava naquele Saul. Só via ele com espírito de loucura, querendo suicidar-se, querendo acabar com a sua vida, destruir a sua vida. Mas aí um jovem teve a iniciativa e disse: eu conheço um jovem, se eu chamar ele o negócio aqui vai mudar. Então mandaram chamar e Davi veio. Mas quando Davi chegou, Davi já estava na unção do Espírito. Abner não estava na unção do Espírito, Jonathan não estava na unção do Espírito, então os outros filhos de Saul não estavam na unção do Espírito, mas o jovem que chegou estava, Davi estava na unção do Espírito. E quem está na unção do Espírito é diferente, meu irmão, tu não consegue enganar. Quem está na unção do Espírito, quem está na unção do Espírito tem discernimento espiritual. Quem está na unção do Espírito tem visão. Quem está na unção do Espírito tem revelação. Quem está na unção do Espírito, você pode até chegar com o sapatinho de lã, mas quem está na unção do Espírito já escuta o teu passo pisando com o sapatinho de lã já na pista, dali para cá. Quem está na unção do Espírito, porque não é audição carnal, é audição espiritual. É o Espírito Santo que está na vida da
pessoa e dá o discernimento de tudo. E foi aí que quando chegou o jovem, era menino, é verdade, era moço, era verdade, era baixo, era verdade, mas tinha a unção do Espírito. E por ele ter a unção do Espírito, ele olha para Saul e diz: já sei quem está aí. Aleluia, quem está em mim revela quem está lá. Então só foi tocar harpa. Olha que ele não usou a funda, porque o momento não era da funda. Aleluia, não era pedra que ele devia jogar, não era. Não era o momento de lança, não era o momento de espada, não era o momento do cajado, meu irmão. Era o momento de adorar com a harpa. Era o momento de adorar. Então diga ao seu irmão assim: cada tempo tem o seu momento. E você precisa discernir qual é o momento que Deus quer te usar e como Deus quer te usar. Você tem que ter esse discernimento. Cada tempo tem o seu momento. E o tempo ali, o momento ali era da adoração. Aleluia. É igual aqui nesta noite agora. Aleluia. É igual esse momento aqui agora. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Mas espera aí, não é qualquer adoração. Não é qualquer tipo de adoração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem passa o dia todo com palavreado na boca, Meu Deus. não é qualquer adoração que o Pai em cima está recebendo. Quem passa o dia murmurando, Meu Deus. xingando, detonando a vida dos outros. Eu vim nesta noite entregar o que o Espírito Santo colocou em meu coração. É por isso que tem crente que diz assim: eu nem sinto quando estou adorando, não sinto nada. Meu Deus. Aí tem outro que diz assim: eu só basta abrir o coração e começar a adorar, o céu se abre.